Ah, uma imagem muito fascinante para quem nos acompanha hoje. Sabe aqueles direitos que a gente exerce todo santo dia? Pois é, eles não caíram do céu. Definitivamente não. Não foi um passe de mágica, né? Quando a gente olha para o passado, percebe que essas garantias custaram muito caro. Muito suor e muita luta ao longo de séculos. Muito sangue, inclusive. Exato. É tipo pensar nisso tudo quase como as camadas de uma construção épica, sabe? Uma obra monumental. Uma metáfora perfeita. E eu acho que iniciar mais esse mergulho profundo hoje é um privilégio. Porque se formos analisar essa arquitetura com cuidado, fica evidente uma coisa incrível. O que seria? Que a humanidade tem um talento bem peculiar para transformar grandes tragédias e tensões sociais em enormes saltos de evolução jurídica. Nossa, total. Cada tijolo dessa fortaleza foi colocado ali na base da urgência de cada época, né? Isso, a cada grande ruptura, a sociedade meio que foi forçada a sentar e repensar o pacto inteiro e adicionar uma nova camada de proteção. E é por esses corredores do tempo que a gente vai caminhar agora. Bom, a nossa missão hoje é justamente organizar toda essa complexidade do mundo jurídico, deixar tudo claro e, olha, instigante para nossa audiência. E logo de cara, vamos desvendar uma coisa. Manda! É muito comum ouvir as pessoas falando, e a mídia repete isso o tempo todo, sobre gerações de direitos. Sabe, primeira geração, segunda geração. Ah, sim, a famosa batalha das palavras. Isso, porque observando a teoria jurídica moderna, dá para notar que o pessoal torce muito o nariz para essa palavra. Qual é o problema de chamar de geração? É uma precisão conceitual que, assim, muda o jogo todo. A doutrina moderna simplesmente rejeita o termo gerações e prefere quase que de forma unânime a palavra dimensões. Dimensões? Exato. Porque pensa na lógica da coisa. Pega o exemplo da tecnologia. Uma nova geração de smartphones nasce para quê? Para matar a anterior, claro. Deixar tudo obsoleto. Isso, exatamente. E na biologia é igual. Uma geração envelhece e fatalmente cede espaço para a próxima. Se a gente aplicar essa mesma palavra aos direitos fundamentais, daria uma falsa ideia de que um direito precisa morrer ou ser superado para outro nascer, o que seria um desastre absoluto. um desastre completo. O tijolo novo não destrói o tijolo antigo. Ele se apoia nele para construir um muro mais alto e mais forte. Então eles se acumulam. Eles se acumulam e se complementam. É por isso que falamos em dimensões. Trata-se de uma expansão daquele espaço de proteção. E para ilustrar bem essa elegância toda da teoria das dimensões que foi desenvolvida por gigantes como Karel Vazak e aqui no Brasil pelo brilhante Paulo Bonavides, a gente tem um fio condutor perfeito. Conta. O lema da Revolução Francesa. Ah, liberdade, igualdade e fraternidade? Exatamente. A primeira dimensão reflete a liberdade, a segunda dimensão reflete a igualdade e a terceira dimensão, a fraternidade. Carala, essa conexão é fantástica. É como se a Revolução Francesa tivesse meio que entregue o roteiro pré-aprovado para os próximos 300 anos de história jurídica. Basicamente isso. Então vamos entrar na nossa máquina do tempo, voltando lá para os séculos 17 e 18. O cenário é de revoluções liberais, inglesa, americana, francesa. Um mundo completamente dominado por reis absolutistas. O que me deixa intrigada com essa fase é o nível de arbitrariedade. Um rei podia simplesmente confiscar as terras de alguém, prender pessoas sem motivo nenhum, cobrar impostos absurdos num estalar de dedos. O Estado era o grande inimigo da dignidade humana ali. Havia uma necessidade visceral de colocar um freio nesse poder desmedido. E o contexto histórico dita as regras, né? Por isso nasce a primeira dimensão, inaugurando os chamados direitos de defesa, ou liberdades negativas. Liberdades negativas. É o aspecto mais fascinante dessa fase. O indivíduo não está pedindo para o Estado dar dinheiro, dar comida ou moradia. A exigência é muito mais simples. O que eles pediam? Eles exigiam que o Estado pura e simplesmente não fizesse nada. É um não fazer. O Estado tem que se abster de interferir na autonomia do indivíduo. Literalmente um escudo contra o Estado, então. Perfeito. A mensagem era: fique longe de mim.
É a consagração do Estado liberal, o foco total no individualismo. A mensagem era clara: fique longe da minha vida, da minha propriedade, e me deixe pensar o que eu quiser. É aí que entram os direitos que hoje parecem óbvios, né? Direito à vida, propriedade, liberdade de religião. O direito ao voto. Sim, mas custou muito sangue. E tem um momento clássico aqui que é o verdadeiro aha moment dessa primeira dimensão, o habeas corpus. Ele é o exemplo mais palpável dessa época, sem dúvida. Imagina só, se o rei tinha o hábito de mandar prender opositores nas masmorras por mero capricho, a primeira dimensão cria essa ferramenta brilhante para desarmar o rei. Um escudo para a liberdade de locomoção. Isso. O habeas corpus exige que o Estado justifique legalmente, diante de um juiz, qualquer prisão. Fim da arbitrariedade. Sem justa causa, o Estado tem que soltar a pessoa. Foi uma vitória extraordinária da liberdade. Só que a roda da história não para. E aí a gente chega na virada para os séculos XIX e XX. E olha, o cenário muda completamente. De forma drástica. A gente sai dos palácios luxuosos e entra direto nas fábricas escuras, barulhentas da Revolução Industrial. E a realidade bateu a porta. Aquele grande buraco na teoria da primeira dimensão ficou óbvio. A liberdade no papel não enchia a barriga de ninguém. Pois é, a liberdade de assinar um contrato de trabalho era inútil se a pessoa precisava trabalhar, 18 horas numa mina de carvão só para não morrer de fome. Crianças nas fábricas, miséria absoluta. A igualdade formal, aquela ideia maravilhosa de que todos são iguais perante a lei, se mostrou uma ilusão trágica diante do capitalismo da época. A sociedade percebeu que precisava de muito mais do que um Estado de braços cruzados só olhando de longe. E é aí, nesse cenário de convulsão social profunda, com greves operárias intensas, que surge a segunda dimensão, agora ancorada no valor da igualdade. O que é fascinante aqui é a virada doutrinária. Como assim? Se na primeira dimensão o povo queria liberdades negativas, tipo, não intervenham, agora a demanda é por liberdades positivas. A sociedade exige uma ação concreta do Estado. Os direitos prestacionais. O Estado social. Exatamente. O poder público passa a ser convocado para intervir, regular a economia, ser provedor. Tá. Mas falando em termos práticos, porque liberdade positiva soa meio abstrato. O que essas pessoas estavam exigindo do governo na vida real? Condições materiais mínimas de existência. Lembra da ilusão do papel? O conceito que resolve isso é a igualdade material. Ela substitui aquela igualdade formal cega. Entendi. A sociedade desigual por natureza e contexto. A grande sacada jurídica foi entender que o Estado precisa tratar os desiguais de forma desigual, na exata medida de suas desigualdades. Essa formulação é de uma inteligência ímpar, porque, colocar um gigante e uma criança na mesma linha de partida de uma corrida e falar que as regras são iguais para os dois, isso não é justiça, é crueldade. Perfeito. A segunda dimensão é a mão estendida do Estado para compensar as diferenças antes do tiro de largada. Por isso que entram aí a saúde pública, a educação básica, o salário mínimo, o limite de 8 horas de trabalho. O direito de greve também. Carta de exigências de ação direta do Estado. O artigo 6º é um catálogo brilhante da segunda dimensão em plena ação. Ele materializa o dever do Estado de puxar os cidadãos da linha da miséria, buscando essa igualdade material. Mas, claro, a marcha humana não para. E novos fantasmas logo surgiram. E aqui é que fica realmente interessante, porque eu me peguei pensando, se a primeira dimensão me defende do Estado e a segunda obriga o Estado a me ajudar, o que é que sobra para a terceira dimensão? Parecia que o cardápio jurídico já estava completo. Mas não estava. Não estava. O século XX avança, o mundo passa por 2 guerras mundiais, Holocausto, bomba atômica. A humanidade percebeu que os problemas deixaram de ser apenas do indivíduo ou da classe trabalhadora. Os problemas ganharam o potencial de aniquilar a existência do planeta inteiro. E é nesse caldeirão global de medo e necessidade de cooperação que nasce a terceira dimensão, não é? Isso mesmo. O período pós-guerra trouxe uma interdependência global inédita.
A terceira dimensão corresponde à fraternidade, ou solidariedade. É a era dos direitos transindividuais, coletivos e difusos. Uma mudança de dono, praticamente. Exato, uma mudança radical de titularidade. Na primeira dimensão, o dono do direito é o indivíduo isolado. Na segunda, é um grupo vulnerável, os trabalhadores. Na terceira dimensão, os direitos não têm um dono específico. Como assim? Eles pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. A titularidade é difusa, espalhada por toda a sociedade. Pertencem a todos e a ninguém. Isso soa quase poético, mas no dia a dia é muito prático. Imagina uma rede de Wi-Fi numa casa com 10 pessoas morando. Se alguém vai lá e corta o cabo do roteador... Ninguém mais tem internet. Exato. Não dá para dizer que o dano foi só do morador do quarto 1. A rede caiu para todo mundo. O prejuízo é indivisível. A terceira dimensão lida com esse tipo de coisa. A analogia do roteador é excelente. Se uma floresta gigante é destruída, ou se um rio é contaminado com mercúrio, o prejuízo não é só do vizinho ali, é do país, do planeta. É o oxigênio de todo mundo. E é por isso que exige cooperação global. Com certeza. O maior exemplo é o direito a um meio ambiente equilibrado. Na nossa Constituição, lá no célebre artigo 225, o poder público e a coletividade têm um dever de proteger o ambiente não só para nós hoje, mas para as futuras gerações, nossos netos. Uma dimensão que protege quem nem nasceu ainda. Fantástico. E a terceira dimensão também abrange o direito ao desenvolvimento sustentável e, veja só, o direito do consumidor. O direito do consumidor entra aqui? Que curioso. Entra sim. Porque com a produção em massa e a economia global, se uma montadora vende 1 milhão de carros com defeito no freio, não é um problema só do indivíduo que comprou. A sociedade inteira está em risco nas ruas. É uma coletividade difusa sendo protegida. É uma verdadeira teia global de solidariedade. Fomos do indivíduo isolado na primeira dimensão até a humanidade inteira na terceira. Uma expansão belíssima. Mas a arquitetura não para aí. O século XXI chegou arrombando a porta. Trazendo a hiperconectividade e a revolução digital. Para quem nos escuta agora mesmo pelo celular, gerando dados a cada clique, isso não é teoria distante, é a realidade crua. E é aqui que entramos na verdadeira fronteira do direito atual, a quarta e a quinta dimensões. Estamos entrando no território mais de vanguarda. E, novamente, o jurista Paulo Bonavides é fundamental aqui. A quarta dimensão responde aos desafios dessa sociedade da informação. Ela abrange o direito à democracia participativa. Não é mais só votar de 4 em 4 anos. Exato. É o direito de participar das decisões através da tecnologia. Inclui o pluralismo político, o direito à informação livre e os tão discutidos direitos digitais. Direitos digitais. O que dita as regras do jogo moderno. Direito à privacidade na internet, proteção contra algoritmos que tentam manipular nosso comportamento ou nos trancar em bolhas. Exatamente. Na primeira dimensão, a proteção era para o rei não invadir a nossa casa de tijolos. Na quarta dimensão, o escudo é para impedir que grandes corporações de tecnologia invadam a nossa mente e extraiam nossos dados como se fossem petróleo. É fascinante, né? É uma questão de sobrevivência civilizatória no ciberespaço. Mas o Bonavides propôs um passo além. Uma elaboração ainda mais essencial que ele chamou de quinta dimensão. A quinta dimensão? O que ela traz para o centro do palco? O direito à paz. Historicamente, a paz era vista só de forma lateral na terceira dimensão. Mas ele eleva a paz a uma categoria própria, o núcleo fundamental supremo. Fascinante. A lógica é cristalina. Num mundo cheio de armas de destruição em massa, sem a paz mundial, nenhum dos direitos civis, sociais ou digitais tem chance de prosperar. A paz deixa de ser um desejo e passa a ser o pré-requisito para existirmos. É o coroamento do edifício jurídico. Sem o teto da paz, a casa inteira, com todas as dimensões e o Wi-Fi funcionando, desmorona em segundos num conflito nuclear. Exatamente isso. Bom, antes de fecharmos, precisamos consolidar tudo isso, porque essa estrutura toda tem regras de ouro, princípios inegociáveis para não entrar em colapso. Precisamos sempre lembrar desses 3 pilares. O primeiro é a cumulatividade, que a gente mencionou no começo. O direito novo não revoga o anterior.
O fato de termos direitos ambientais não acaba com o direito de propriedade. Eles se somam. A propriedade continua existindo, mas agora ela tem que cumprir uma função socioambiental. O segundo pilar é a indivisibilidade. Isso resolve a armadilha da hierarquia. Não tem dimensão chefe, né? Não. Nenhuma é mais importante. A dignidade não pode ser fatiada. Você não tem dignidade se pode votar, mas morre de fome. Os direitos têm que ser efetivados juntos. E o terceiro pilar é a universalidade. A ideia de que esses direitos não são um clube VIP para alguns. Eles valem para todos os seres humanos do planeta, sem exceção. A elegância dessa arquitetura jurídica é mesmo de arrepiar. É um sistema pensado para corrigir os erros do passado e projetar o nosso futuro. Se a gente fizer uma recapitulação rápida da jornada de hoje, começamos com a primeira dimensão, o escudo contra reis absolutos. Fomos para a segunda, a sociedade exigindo ação positiva e dignidade material. Aí avançamos para a terceira. Onde o globo se uniu pelo meio ambiente e desembocamos na quarta dimensão digital, culminando com a quinta dimensão e a busca inegociável pela paz. Uma síntese perfeita dessa caminhada. E já que navegamos até a era dos algoritmos, eu queria propor um último exercício mental, uma provocação para a nossa audiência. Vamos lá! Nós vimos que as dimensões nascem de grandes crises e revoluções tecnológicas. Então, o que o futuro vai exigir de nós numa hipotética sexta dimensão? Uau, boa pergunta! Se olharmos para hoje, temos inteligências artificiais autônomas avançando sem controle, biotecnologia alterando o que significa biologicamente ser humano, implantes neurais, edição genética. É verdade. O próximo direito fundamental, e muito em breve, talvez não seja mais nos proteger do Estado ou proteger o ecossistema. Talvez o desafio de vida ou morte da sexta dimensão seja proteger a própria essência da consciência humana contra a fusão com as máquinas. Fica essa reflexão sobre o nosso próximo passo civilizatório. Que pensamento provocativo fantástico para encerrar a exploração de hoje. A construção épica nunca termina. Os andames nunca são retirados, né? A próxima camada já está ali, exigindo o nosso preparo. Foi uma jornada incrivelmente rica, revelando como a sociedade se adapta para proteger a própria essência humana. A todos que nos acompanham, continuem cultivando essa curiosidade insaciável e questionando as estruturas do mundo ao redor. Até o nosso próximo mergulho profundo. O privilégio de compartilhar essas reflexões é todo meu. Até a próxima análise.